Olha, essa semana foi dia nacional, teve um dia, né? Nacional de luta contra queimaduras. Foi dia 6. E essa é uma das principais causas de acidente doméstico. A queimadura pode ser um acidente leve, mas também pode deixar sequelas ou até mesmo levar à morte. Esse é o assunto do nosso quadro Cuide-se no BGE. Olha, gente, e para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, tem que ter um especialista, né? Está aqui no estúdio do Balanço Geral o médico cirurgião plástico, doutor Fabiano. Boa tarde para você, doutor Fabiano. Eu não vou arriscar o teu sobrenome, porque eu prefiro que você fale, para não falar errado aqui. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Helder. Prazer estar aqui. Uma boa tarde aos telespectadores. O nome é um pouquinho complicado, é Fabiano Mitsuhashi Yaguchi. Aí, ó, tá certo. Ó, viu como foi bom deixar ele falar? Pois é. Doutor, nós, como você ouviu aí, nós comentamos, né, de que foi lançada, então, a campanha nacional de prevenção a esse tipo de acidente, né, queimaduras. Acontece muito, né, acidentes domésticos. Essa campanha visa justamente trazer aí a consciência à luz, os cuidados necessários, né, para não sofrer esse tipo de acidente, né? Isso, é uma campanha nacional que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, juntamente com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, juntamente com a Associação Médica Brasileira. É um acidente que hoje a gente calcula em torno de 1 milhão de acidentes por ano e desses 100 mil chegam a ser atendidos, hospitalizados. E ocorrendo mortes em até 2,5%, seriam 2.500 pacientes. Acidente, então, que tem ele é altamente prevenível. Então, o que essa campanha visa, então? Essa prevenção, essa educação e os cuidados necessários quando ocorrer um acidente. Certo, tá? Certo. Ah, legal. Agora é o seguinte, quando a queimadura é leve, por exemplo, pegou na alça ou na panela e acabou queimando a mão. Qual o procedimento, por exemplo, aproveitar, né? O doutor está aqui, já para esclarecer também, para ajudar o pessoal com informação. Queimou ali, o que na hora o cidadão tem que fazer? Toda queimadura, né, a gente classifica ela entre leve, né, que seria o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Aconteceu o evento, a gente pede então para fazer o quê? Cessar o mecanismo causador. No caso, a panela quente, certo. O reflexo nosso, claro, já retira a mão e depois você pode resfriar esse local. Coloca um pano úmido, limpo, dependendo da extensão. Você pode tomar um analgésico simples e procurar, então, um atendimento especializado. Um posto de saúde mais próximo, pronto atendimento, até o próprio hospital. Eu vou aproveitar a produção, vou fazer uma pergunta por conta aqui. Ó. Me diz aí, o cidadão, por exemplo, eu que sou horrível para cozinhar, sou meio atrapalhadinho na panela, ali no fogão, vou lá, estou fritando o ovo e a banha do ovo respinga no rosto. O que faço eu nesse momento? Esse é um acidente grave, né? Dependendo da quantidade que foi queimado no rosto, a área nobre do corpo também, mãos e rosto, boca, a gente considera como área nobre. É a mesma coisa, procurar resfriar, limpar isso. A gente aconselha evitar as medicações caseiras. Certo. Não são, algumas podem até piorar, né? Causar alguma reação alérgica, infeccionar também. Certo. Então Mas é aquela preocupação, tem uma pergunta no WhatsApp, a produção está me falando aqui, pode colocar, depois eu concluo aqui, vai lá, coloca para a gente dar uma olhada na pergunta que vem aí dos nossos telespectadores, a Helena mandou aqui, ó, é correto passar pasta de dente, por exemplo, em cima de da queimadura? Não é que a gente considera, não é que seria correto, ela dá aquela sensação de alívio. Certo. A temperatura dessa pasta, ela acaba neutralizando o mecanismo causador, que faria aumento da temperatura. Tá? O que a gente fala, o ideal é, que a gente falei, coloca um paninho limpo, retira o agente causador e procura o atendimento. A preocupação é, por exemplo, o cidadão queimou lá com óleo e às vezes é uma queimadura mais grave. Isso. E ele passa o pano com muita força e às vezes acaba tirando a pele. Esse tipo de situação tem que cuidar. Então é só de leve. Isso, é só a colocação, não precisa esfregar. A gente classifica então as queimaduras em térmicas, químicas, né, elétricas. Nesse caso, ela é uma térmica, a gente fala por líquido quente. Sim. Né? Então, seria só fazer a limpeza e colocar um pano limpo, que a gente fala, colocar um pano limpo, não tentar esfregar, porque às vezes tem as bolhas, isso acaba doendo e machucando mais. Doutor Fabiano, hoje nós vamos ficar com você aqui
até mais um pouquinho para frente aí para tirar dúvida. Pode ser, não? Pode. Então tá certo. Ó, você que está aqui ligado com a gente, tem dúvidas também sobre esse assunto? Envie uma pergunta para o nosso WhatsApp, está aí na tela já, ó. É o 98884-6107, que daqui a pouco o doutor Fabiano volta então para responder. Doutor Fabiano, copinho com água e a gente volta a conversar, tá bom? Tá certo. Até mais. Obrigado. Até. Você mandou a sua dúvida sobre queimadura para o nosso WhatsApp? Então fique ligado, porque o doutor Fabiano já está de volta para respondê-las. Pode chegar, doutor Fabiano, pode chegar aqui no estúdio. Muita gente já mandou aqui algumas mensagens aqui para nós, viu? Tem o WhatsApp, coloca na tela para a gente aí. Olha só, produção, ó, a Elza do Parque Guarani. Ela diz aí, ó, eu já me queimei com água fervente e coloquei gelo. Não tive bolhas. É correto, doutor? Parcialmente correto. Quando ela colocou o gelo, ela fez o correto de resfriar o local. O problema do gelo é que muito tempo ele também pode causar uma queimadura. Aí seria por baixa temperatura. Então, provavelmente foi uma queimadura mais leve, então não teve grandes consequências. Perfeito a explicação. Maria, pode furar a bolha da queimadura? Para tentar acelerar o processo de melhora? A grande maioria dos casos, sim. A gente recomenda que quando fez queimadura, a gente já considera uma queimadura já não mais leve, moderada. Procure atendimento médico, que essa bolha ela faz uma proteção. A gente chama de curativo biológico. E o médico, durante o exame, ele vai definir se rompe ou não essa bolha. Certo. É sempre importante buscar a orientação do médico, né? O Sérgio diz aqui, ó, pode colocar babosa na queimadura? Pode. Esse é um dos poucos casos que a babosa ela é conhecida pelas propriedades calmantes, relaxantes, um pouquinho anti-inflamatório. Então, ele ajuda, alivia a dor. Isso. Bacana. Tem mais aqui? Vamos lá? A Gisele. Em quais situações de queimadura de sol eu preciso procurar um médico? Geralmente, a gente orienta nas queimaduras de sol, se tiver algum outros sintomas. Chegar a fazer bolha, procurar imediatamente. Se, além da queimadura do sol, a insolação, o pessoal fala desidratação, também procurar um médico. E quando a dor for muito intensa, que você não consiga aliviar, com os cremes que se compra em farmácia, analgésicos simples. Certo. Agora, doutor, para a gente encerrar, alguma dica para quem aí está em casa, prevenir, quem sabe, a queimadura? Tem alguma dica prática, rápida, que ele possa aí evitar, prevenir? A prevenção é sempre a precaução, é o tempo inteiro, principalmente quem tem crianças, né? Evitar, então, que essas crianças tenham acesso a fogueira, ficar perto de uma churrasqueira, líquidos inflamáveis, hoje em dia também o aerosol, desodorantes, são todos produtos que, próximo de alguma fonte de calor, pode explodir até, provocar, então, um acidente até mais grave. E são nos cuidados básicos do dia a dia que a gente fala, além de todas essas, né? Durante os simples atos de cozinhar, o que a gente orienta? Cabos de panela, nunca para fora, onde uma criança pode vir puxar. Isso. Essas panelas mais quentes. Terminou de cozinhar, coloca mais para o fundo. É aquela assim, fique de olho sempre nas crianças, principalmente. São as que mais se queimam, né? Isso. Os acidentes domésticos, com elas que ocorrem. Agora, para frisar bem aqui, independente de qual seja o tipo de queimadura, o procedimento na hora, queimou, o que faço? Só para a gente frisar, porque já foi falado. Sim, então assim, queimou, independente da causa, procure se afastar da fonte causadora, se possível, limpar a região ou retirar pelo menos o excesso, mas evitar esfregar, alguma coisa que pode machucar, até doer. E a educação, a prevenção é um ato contínuo, tem que ser todo dia, isso tem que ser trabalhado, explicado, a gente fala a educação na escola, em casa, todas essas são medidas preventivas. Show de bola. Doutor Fabiano, muito obrigado pela explanação, né, a respeito desse assunto de suma importância, né, que é a questão da saúde, queimaduras, é uma situação que precisa de fato prevenção. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Aqui sempre as portas estão abertas para que você possa estar com a gente. Tá bom. Obrigado, foi um prazer e tentar explicar bem rapidamente, né, algumas medidas e o que pode ou não fazer. Bacana, tá bom? Uma boa tarde. Obrigado, então. Valeu. Boa tarde.